Galera, boa noite. Me chamo Kelvin Teixeira, vou ser o palestrante aqui da noite, que vamos falar sobre o tema de gerenciamento de obras e impacto de vizinhança e também o tema de gestão de resíduos da construção civil. Nesse primeiro momento, eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu vou compartilhar minha tela com a apresentação para que a gente possa dar início. Enquanto isso, todos vão confirmando se estão conseguindo ouvir. Já está compartilhando. Beleza. Então, Karina, tudo certo? Posso dar início à apresentação, né? Então, vamos lá. Meu nome é Kelvin Teixeira, eu sou engenheiro ambiental, sou formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelo campus de Francisco Beltrão, e fazem 6 anos, aproximadamente, que eu me formei, e nesses 6 anos, logo, na verdade, na sequência, né, assim que eu me formei, eu iniciei a minha carreira como um profissional autônomo, e ao longo da minha carreira, eu fui criando uma empresa chamada KL Ambiental, de engenharia e consultoria, aonde eu fui prestando diversos serviços, né, aqui na região do litoral norte de São Paulo, e muitas vezes eu me deparei com serviços que dão diretamente de encontro com o mercado da construção civil. Então, quando eu fui convidado pela Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui da nossa região para ministrar uma palestra voltada para esse tema, que tem a ver com a construção civil, essa minha jornada, essa experiência já tinha me dado bagagem para poder estar conversando com vocês a respeito disso e trazer um pouco desse conhecimento, tanto na área de estudo de impacto de vizinhança, na geração de projetos de aterros de resíduos da construção civil, de usinas de reciclagem de entulho e também de áreas de transbordo e triagem de reciclagem de entulho. Então, num primeiro momento, né, eu queria também comentar que, como minha formação é de engenharia ambiental, né, não sou engenheiro civil nem arquiteto, eu não faço gerenciamento de obras diretamente, essa gestão das obras diretamente aonde ela acontece, né, nos canteiros de obras. O nosso papel, muitas vezes, na área ambiental é ter uma visão sistêmica, ter uma visão holística, onde a gente possa realmente ajudar de maneira estratégica diversos profissionais dessa área nesse gerenciamento dessas obras e como essas obras podem causar impactos na vizinhança, de que maneira que a gente pode propor medidas mitigadoras referente a isso e como a gente pode gerir os resíduos da construção civil. Então, é muito importante a gente ter essa visão que que eu irei conduzir a palestra com foco nas experiências que eu tive como engenheiro ambiental, nas experiências que eu tive sendo um consultor ambiental nesses últimos 6 anos, então sempre uma visão mais sistêmica e mais holística. Referente a algumas siglas que eu vou utilizar aqui ao longo da palestra, lembrando como a gente tem alguns nomes muito técnicos e vai ser muito repetido ao longo da palestra, como estudo de impacto de vizinhança, resíduos da construção civil, em diversos momentos eles vão ser citados somente pela sigla, tá? Como o estudo de impacto de vizinhança eu vou chamar de EIV, resíduos da construção civil eu vou chamar de RCC. E assim vai ficar mais fácil a comunicação durante toda a palestra para quem está aí nos assistindo poder entender isso um pouco melhor e não ficar essas frases que são mais longas tão repetitivas. Eu também vou ter um foco voltado para falar da metodologia de trabalho, de como a gente elaborou e executou esses tipos de projetos, relatórios e processos para conseguir aprovações dos órgãos públicos e de que maneira a gente foi se introduzindo nesse sentido no mercado de trabalho para poder elaborar determinados projetos. Falando sobre o gerenciamento de obras, a gente sabe que existe diversas fases para poder gerir uma obra, então tudo se inicia com a equipe de engenharia e de arquitetura para elaborar o projeto do empreendimento. Esse projeto ele precisa ser aprovado junto à prefeitura municipal, geralmente na Secretaria de Urbanismo. Então essa é uma etapa totalmente intelectual, estratégica e burocrática, porque depende de aprovação do órgão público. Ela antecede, de fato, as obras no sentido operacional, porque ela começa a ocorrer na segunda fase, que são esses serviços preliminares.
Então, os serviços preliminares, ele envolve a limpeza do terreno e a instalação do canteiro de obras. Até porque é quando você já faz um bom gerenciamento, definindo a maneira mais adequada com que você vai dispor seu canteiro de obras, você já consegue evitar muitos problemas ao longo desse percurso. Então, essa é uma fase também muito importante para depois, de fato, começar a ocorrer essas obras e vir para as fases de fundação, a fase realmente estrutural, que envolve alvenaria, esquadrias, coberturas, instalações elétricas, etc., para ir para a etapa mais final, envolvendo a questão de paisagismo e depois a entrega dessa obra. A fase de entrega da obra é outro momento importante que leva um determinado ali período no sentido de desmobilização desse canteiro de obras e também dessa conferência referente à obra que foi implantada, se ela está de acordo com o projeto que foi aprovado pela prefeitura. E quando eu falo de nós termos uma visão sistêmica, uma visão mais geral de tudo que acontece na obra, não significa que no meu dia a dia, como profissional da parte de consultoria ambiental, eu tenha que lidar com todas essas fases. Porém, a gente entendendo todas essas fases de uma maneira mais genérica, é possível perceber que em cada momento você vai estar gerando tipos de poluentes diferentes. Então, cada fase da obra ou subfases dessa ela vai estar gerando um impacto totalmente diferente e que geralmente não é uma combinação de fatores. Então, quando você combina quais materiais estão sendo utilizados nessa fase, quais mão de obras que estão sendo utilizadas, equipamentos, tudo isso vai gerar um impacto diferente. Essa combinação de fatores que vai mudando. É um período muito dinâmico. Obra é um período dinâmico que a todo momento você tem essa combinação desses três fatores que vai estar influenciando dos diferentes tipos de poluentes que uma obra pode causar. Ok. Sabendo disso, a gente entra no âmbito do estudo de impacto de vizinhança. Nós temos que olhar aqui para um outro fluxograma. Esse fluxograma que eu trouxe é para mostrar como que é exigido um estudo de impacto de vizinhança e qual é a relação dele ali diretamente com as obras, né? Visto que a obra ela está nessa quinta fase. Então, por exemplo, a partir do momento que o empreendedor decidiu que quer ter determinado empreendimento, ele contratou uma equipe de engenharia, de arquitetura, foi elaborado o projeto, conforme eu falei no slide anterior, é aberto um processo na Secretaria de Urbanismo do município para aprovar esse projeto de construção. Então, se tratando, tá, em minha experiência, que foi no município de Caraguatatuba, a aprovação de projeto, ela se deparou com um empreendimento de grande impacto. Então, quando é identificado isso pelo corpo técnico dessa Secretaria de Urbanismo, eles fazem essa exigência, de acordo com a legislação municipal, a exigência de um EIV, um estudo de impacto de vizinhança. E quem que vai analisar esse EIV? Não é o corpo técnico da Secretaria de Urbanismo, e sim o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. É claro que é sempre bom lembrar que isso tem uma variação de município para município. Não sei exatamente quem está compondo aqui o grupo que está nos assistindo, então se tiver pessoas de outros municípios, é sempre bom estar atento à legislação municipal. Mas em relação a esse Conselho Municipal aqui de Caraguatatuba, ele é composto por 18 membros. E esses 18 membros, metade é da sociedade civil e metade é do governo municipal. Então, o que é necessário nesse momento? Que quando a gente apresenta um wave, que é para poder minimizar os impactos que uma obra que é um empreendimento de grande impacto, ela pode trazer para o município, a gente propõe essas medidas que vão minimizar, e aí o conselho tem um papel de avaliar todo esse relatório que foi elaborado por uma empresa ou por uma equipe multidisciplinar, né, de profissionais, vai analisar e vai verificar se é necessário propor ainda algo a mais em cima desse estudo e vai fazer a aprovação ou a rejeição, por exemplo, do estudo. Então, partindo pela aprovação, volta para a Secretaria de Urbanismo para que eles façam uma outra aprovação daí referente ao projeto do empreendimento para emitir o alvará de construção, que nada mais é uma licença, uma permissão para que possa iniciar de fato as obras. Então, até aqui estamos falando de etapas burocráticas e etapas intelectuais. Quando chega no momento da obra, a gente fala mais de uma gestão operacional. Tudo que foi definido tanto no projeto quanto no estudo de impacto de vizinhança, ele vai ser agora
utilizado no período de gestão dessas obras, que é o período mais complicado para os engenheiros e arquitetos devido à grande complexidade que as obras possuem. A partir desse momento, acabou o período de obras, terminou a estrutura, a edificação, então volta-se para a conversar com a Secretaria de Urbanismo, é enviado um fiscal para verificar se aquela obra foi construída de acordo com o projeto e com o alvará de construção. E assim é liberado um documento chamado habite-se. O habite-se, ele nada mais é do que uma permissão que você pode usufruir a partir dali desse empreendimento, né? E aí entra na fase tão esperada pelo empreendedor, que é de fato quem iniciou toda essa trajetória é o empreendedor que pretende ter essa estrutura, essa atividade comercial. A operação é uma fase da atividade empresarial e comercial do empreendimento de fato. Deixa eu só trocar essa cadeira. Agora entramos numa fase, no momento onde nós olhamos para esse quesito. Tá, quais são esses empreendimentos que causam impacto e que a legislação municipal ela exige que faça um waive e um RIV? Então, em cada município você vai ter uma legislação, então isso pode variar com o porte do empreendimento, com a quantidade de mão de obra que vai ter durante a construção ou que vai ser gerada na fase de operação. Então, existem diversos critérios que vai levar uma legislação a identificar o que é um empreendimento de impacto. A partir dessa identificação, para nós elaborarmos esse EIV, uma equipe de engenharia, por exemplo, nós temos que ficar atento a duas fases que acontecem. A fase de instalação dessa obra, que é a obra em si, e a fase de operação, que, conforme eu comentei em outro momento, é a fase da atividade comercial, depois que a estrutura e a edificação está pronta. Em ambas as fases, a gente tem geração de impacto na vizinhança, mas acontece que esses impactos são diferentes. Você ficar durante a obra, os poluentes são totalmente diferentes depois que aquele empreendimento estiver na fase dele de funcionamento. Então, por isso que é determinado também a vizinhança, qual é a vizinhança imediata. Vocês vão conseguir ver num estudo de caso que eu vou trazer logo nos próximos slides, que a vizinhança imediata é aquela localizada no próprio lote onde você vai pôr esse empreendimento ou na mesma quadra. Já a vizinhança imediata é aquela que se encontra até 1 quilômetro no entorno de onde vai ser localizado esse empreendimento. Aí, no final disso tudo, dessas análises principais, nós fazemos um relatório completo, um relatório técnico, que o WAVE, ele nada mais é do que um relatório com um diagnóstico de todos esses problemas e de todas as soluções para poder gerar o menos impacto possível. E também temos que gerar um RIV. Por quê? O RIV ele é um resumo, por exemplo, ele é um resumo do estudo de impacto, porém ele tem que ser numa linguagem acessível para a nossa população. Então, não tem como fazer uma obra que vai causar tanto impacto e ter uma linguagem somente técnica, que somente o corpo técnico do empreendedor e o corpo técnico do órgão público vai entender. É necessário ter esse outro relatório numa linguagem mais acessível para que toda a sociedade, toda a população possa entender também o que está acontecendo e que possa vir a causar algum tipo de impacto para aquela população. Existem alguns elementos, que a legislação ela pede que seja analisada durante a elaboração do WAVE. Esses temas estão totalmente ligados com o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos o desenvolvimento sustentável, 3 elementos principais, que é o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social também. E aí, quando você olha para esses temas que está na legislação nossa municipal, ele pede para que você olhe os aspectos positivos e negativos que essa obra vai gerar em cada um desses temas. Então, vai ter um maior adensamento populacional, uma concentração populacional por causa dessa obra, o uso e ocupação do solo. Então, nós sabemos que existem diferentes usos. Então, por exemplo, como está sendo usado o solo naquela região? Ele é voltado para a área industrial, é voltado para a área rural,
ou ele é voltado para empreendimentos residenciais, comerciais e assim por diante. Então, a partir dessa análise, você vai verificar o empreendimento que vai ser instalado aqui, nesse momento, ele vem de acordo do que já existe na região ou ele vai totalmente na contramão. Sobre a valorização imobiliária, a gente está falando de terrenos e de imóveis que também existem no entorno. Esses imóveis, eles vão sofrer algum tipo de valorização, então é um benefício para as edificações existentes ali, ou terrenos existentes na região, o seu valor venal, o seu valor comercial vai subir ou vai causar uma deterioração. Imagina você ter perto das suas edificações, do seu comércio ou da sua residência, um aterro sanitário ou, por exemplo, um cemitério. Isso causa uma desvalorização nesses tipos de edificações e terrenos. Mas se você ter, por outro lado, um shopping, um hotel, algo que vai de acordo com a infraestrutura urbana, isso vai valorizar os imóveis da região. Referente a equipamentos urbanos e comunitários, é outro tema importante, porque quando você olha para aquele entorno do empreendimento, qual é o equipamento urbano existente? Hospitais, creches, escolas, também até o sistema viário, pontos de ônibus, a capacidade de trânsito para absorver naquele sistema viário existente na proximidade. Então, tudo isso é levado à quantidade de praças e assim por diante. A infraestrutura urbana, como abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica, coleta de resíduos. Então, como esses equipamentos antes dessa obra ir para aquela região e vai ter um aumento tão significativo? Porque, por exemplo, se é implantado um condomínio residencial com 200 casas, por exemplo, e vai morar uma população ali, então, muito maior do que havia antes dessa obra. Então, por causa disso, os equipamentos existentes, eles vão suportar toda essa nova demanda? Então, por isso que é um aspecto a ser analisado, tanto positivo quanto negativo. Na parte de impacto socioeconômico na população também é outro fator importante, porque vai gerar emprego, vai gerar renda. Em qual período? É somente na fase de obras ou também na fase de operação desse empreendimento? Tem empreendimentos que são grandiosos, que geram uma demanda muito alta depois de emprego permanentes, fora os empregos que são provisórios e temporários durante a obra, né? Todos esses aspectos, eles estão sempre de olho na população residente e também na população usuária. A população usuária é a população usuária do empreendimento que você vai implantar. No exemplo que eu vou trazer para vocês, como era um projeto de empreendimento hoteleiro, a população usuária seria os hóspedes e os funcionários desse hotel. A população residente ali na vizinhança, no caso, é a população que está nas edificações residenciais no entorno. A legislação municipal também estabelece essa questão dos critérios de incomodidade, que são tipos de poluição que podem afetar a vizinhança, na questão sonora, quando você tem muito barulho na fase de obras ou na fase que está funcionando o empreendimento, a poluição atmosférica, que pode ser a emissão de material particulado, emissão de gases de efeito estufa, ou a queima de algum tipo de combustível, até mesmo também poeira. Resíduos líquidos, então o esgoto que é gerado a partir da utilização de cozinha e banheiro, o esgoto doméstico, né, que vai para o sistema público. Tem que ter um olhar também para efluentes industriais, então aquele tipo de, quando é utilizado água em diversos tipos de empreendimentos, em diversos tipos de atividades, né, que seja até industriais, e essa água é contaminada e ela não tem a característica de um esgoto doméstico, ela tem que ser tratada de uma forma diferenciada. Então, ela é classificada como um efluente industrial. E aí, cada segmento, cada atividade econômica vai gerar, geralmente, um tipo de efluente industrial. A gente também tem a questão dos resíduos sólidos, né, que a todo momento a gente está gerando esses resíduos, seja resíduos recicláveis ou lixo orgânico. A questão da periculosidade, então o risco que tem na utilização de substâncias que podem ser inflamáveis, que possam causar uma explosão. Existem equipamentos que são utilizados que causam radiação. A questão da vibração e impacto está muito interligado com os tremores que vão ser causados naquela região, naquele entorno e até mesmo assim ter
ter esse dimensionamento se vai causar algum tipo de rachadura ou não nas edificações no entorno, seja durante as obras, sempre lembrando, ou durante o funcionamento, e até mesmo a poluição visual. Dependendo das obras que serão implantadas, ela vai causar uma poluição visual, e essa poluição ela vai ser ao sentido, né, para quem está ali convivendo na região do entorno. Em relação ao estudo de caso, nós trouxemos um estudo que foi realizado recentemente pela KL Ambiental. Eu fiz juntamente com mais 3 profissionais, então foram 2 engenheiros ambientais, um engenheiro civil e uma geógrafa, então uma equipe multidisciplinar, para que a gente pudesse fazer a análise e o diagnóstico desse empreendimento hoteleiro. É importante ressaltar aqui o motivo, né, que foi o início até do estudo, do WAVE, o motivo de implantar esse tipo de empreendimento aqui na região. Então, Caraguatatuba, ela está numa rota de crescimento muito grande. Isso já é previsto, né, em diversos cenários, aí, tanto do governo estadual, tanto do governo municipal. E esse crescimento ele se dá pela nova rota de exportação, que vai interligar o Porto de Santos a nova traçado da rodovia Tamoios ao interior de São Paulo. Então, essa nova rota de exportação ela está trazendo muitas pessoas para fazer novos negócios na nossa cidade, para gerar novos empreendimentos ou para trabalhar em diversos empreendimentos que estão sendo gerados aqui nesse contexto. Então, por causa disso, foi previsto, né, pelo Grupo Serveng essa construção de um hotel de linha executiva para atender não a população que vai vir turística, né? Essa população variável que a gente chama, que na verdade vai ser somente pessoas que realmente querem vir para cá para trabalhar, para fazer negócios, etc. Então, essa nova rota de exportação, ela vai demandar por áreas para ser a zona retroportuária aqui no litoral norte. Então, São Sebastião, que é onde tem um porto, não tem o espaço necessário para poder absorver toda essa nova demanda por gestão de mercadorias, de cargas, de produtos, tanto de importação quanto de exportação, que vai ser realizado pelo porto. Então, vai ser necessário que tenha esse crescimento, vai ser necessário que o crescimento ocorra realmente em Caraguatatuba, que é onde existe espaço territorial, espaço físico para isso ocorrer. Então, áreas para gerir container, gerir gado, para gerir galpões de armazenamento de mercadorias ou de produtos a granéis, assim por diante, vai ser realizado vai ser realizada a maior parte em Caraguatatuba. Então, já de olho nesse tipo de crescimento, esse grupo nos procurou para poder auxiliar, para nós auxiliarmos eles na aprovação do projeto de construção. Então, eles estavam numa fase onde estava quase para ser aprovado o projeto na Secretaria de Urbanismo e, em um determinado momento, se depararam com a necessidade de ser elaborado o estudo de impacto de vizinhança. Então, do lado esquerdo, o que nós temos, né, nessa imagem aqui? Foi uma imagem aérea que eu mesmo fiz lá em campo com um drone para mostrar esse entorno que tem diversas edificações, aqui tem área de pastagem, aqui existe já a instalação do Shopping Serra Mar. Esse hotel ele vai ser instalado no estacionamento do Shopping Serra Mar. Então, quem mais vai sofrer os impactos durante a obra vai ser a própria estrutura do shopping. E aqui do lado direito, nós temos o projeto, né, de instalação do empreendimento, que é essa área em vermelho, que vai realmente ser o hotel de linha executiva. Eu trouxe também aqui outras imagens, são imagens em 3D, né, para demonstrar como que vai ser o empreendimento de uma maneira um pouco mais visual, o resultado final dele. Então, é um hotel com 7 pavimentos, 175 quartos. Ele vai ter também um terraço, vai ter algumas áreas para locação, né, que seja para restaurante, ou baladas, ou o que for. Ele vai ficar instalado bem, né, nessa parte aqui de entrada do shopping, só que esse perímetro em vermelho que eu trouxe, ele é o canteiro de obras. E aí eu gosto de fazer essa comparação
o canteiro de obras vai ter em torno de 3.000 metros quadrados, sendo que nessa outra imagem aqui, o bloco mesmo que vai ser o hotel, ele vai ter em torno de 1.800 metros quadrados de projeção horizontal. Então, é praticamente o dobro a área delimitada para ser o canteiro de obras. E isso existe um motivo. O motivo é para que possa conter os materiais dentro de um espaço que não vai atrapalhar o entorno, que é o próprio shopping, né, o estacionamento que ali está instalado, para poder ter essa gestão de materiais, de mão de obra, de equipamentos que vão ser utilizados dentro da obra e evitar mais transtornos referente a isso. Por isso que o perímetro do canteiro de obra ele é muito maior que o perímetro exato da construção e da estrutura. Aqui foi necessário, né, na verdade, nós fizemos um resumo de um cronograma de obras que já tinha sido feito pela equipe de engenharia do Grupo Serveng. Então, existe uma previsão de 4 a 5, na verdade, 6 períodos, que são períodos bem estratégicos, que um é a mobilização de obra, que basicamente é a parte de você montar o canteiro de obras, de você fazer a limpeza do terreno, junto com essa segunda fase, que é instalações provisórias e terraplanagem. Então, esse período leva em torno de 34 dias. Depois começa o período de fazer as fundações. Esse é um dos períodos mais críticos nessa obra. Lembrando que essa obra ela vai levar em torno de 14 meses. Então, é mais de um ano em obras para construir um empreendimento desse porte. Então, só por aí já dá para ver que é realmente um empreendimento de impacto e um ano tendo obras no local, você vai mudar muito a configuração ali da região, você vai ter mais trânsito, vai ter mais consumo de água, consumo de energia elétrica e assim por diante. Então, é sempre necessário a gente, conforme eu trouxe num dos primeiros slides, aquela questão do fluxograma de todo o gerenciamento de obras, aqui tem um resumo dessas fases com um cronograma para esse projeto, que é o estudo de caso que eu trouxe para vocês. Então, a fase que mais vai causar impacto, de fato, é a fase de fundação devido ao ruído e vibração. Como é um empreendimento de grande porte, vai ter a utilização de um equipamento chamado de bate-estaca, né? Que quem é realmente da área da construção civil vai entender melhor do que eu. E esse equipamento é um equipamento que causa muito ruído, vai ficar funcionando em torno de 30 dias, e aí o shopping ali que poderia ser bastante prejudicado, né? Então, dentro do estudo a gente teve que prever medidas mitigadoras referente a isso. Além disso, tem a fase de civil e estrutura, que vai levar em torno de 190 dias. Paralelo vai estar acontecendo em todo o período de obra, instalação elétrica, hidráulica, de combate a incêndio, ar-condicionado e acabamento. Para no final, em 42 dias, ocorrer a parte da entrega, levando 1 ano e 2 meses aproximadamente. Sobre a fase de operação, então, conforme eu falei, são 175 quartos que vai ter essa estrutura do hotel, 7 pavimentos. É previsto, no período de máxima utilização do hotel, 408 hóspedes nesse conjunto hoteleiro e 114 clientes das áreas de locação, por exemplo. Funcionários serão 35. E aqui tem outros elementos dessa estrutura que são estruturas de infraestrutura, na verdade, pertencente ao hotel. Que o reservatório de água vai ter capacidade de 6,2 metros cúbicos, vão ser 3 reservatórios inferiores e 2 superiores no terraço. Vai ter uma central de gás que vai contar com 6 cilindros, né, de gás de 45 quilos, então uma capacidade total de 370. Vai ter uma central de resíduos sólidos, um sistema de automação para controle de consumo de água e energia, e tudo isso, e mais uma piscina no terraço que ele vai servir como um reservatório para o sistema de hidrante, que vai ser um sistema de segurança contra incêndio. Então aqui a gente traz, lembrando que o Wave sempre você tem que ter esse olhar, tanto da fase de construção quanto da fase de operação. A partir desse momento, começou a ser elaborado alguns mapas, né? Para a gente. Esse primeiro mapa é um dos mais importantes que norteou e baseou todo o Wave. Aqui a gente fez a delimitação
da vizinhança imediata e da vizinhança mediata. Então, esse perímetro que está aqui em azul é o próprio perímetro do Shopping Serra Mar aqui em Caraguatatuba, é o que está na matrícula do Registro de Imóveis, em torno de 162 mil metros quadrados. O perímetro que está em vermelho é o raio de 1 quilômetro em torno de onde vai ser o hotel. É a vizinhança mediata e aqui a vizinhança imediata. Então, a partir disso, foi norteado. A gente pode perceber nessa imagem, né, que a gente tem uma área de pastagem aqui no entorno. Nós temos vegetação nativa na vizinhança imediata. Temos diversas edificações residenciais. Temos uma rodovia federal. Outro acesso que vai ser para uma rodovia estadual. A passagem de gasoduto da Petrobras. Aqui a gente também tem a Avenida da Praia. Então, fazendo esse perímetro, a gente consegue entender melhor aonde que essa obra vai gerar um impacto no entorno, na vizinhança, até onde isso pode chegar. Sobre esse segundo mapa, que é também de localização do empreendimento, só foi utilizado um outro layout, né, que mostra mais na forma de desenho, não é uma imagem de satélite, ela está adaptada para uma forma onde cada cor vai representar uma situação diferente, e aqui a gente tem a questão marítima, cursos de água, tem aqui o posicionamento de onde vai ser o hotel, tem a questão de onde é uma área mais de pastagem degradada, onde tem edificações e sistema viário. Esse relógio aparece aqui para eles também? Também? Então eu tenho como arrastar ele, não? Ou ele aparece em cima da minha... Acho que se apertar nesse... Será que esse é do meu... é da minha apresentação? É. Ah, tá. Eu achei que era... Vou minimizar aqui. Achei que não estava aparecendo. Quantas pessoas tem na hora? Ok. Então, prosseguindo aqui referente a esse outro mapa que foi elaborado, a gente segue aqui com o perímetro, né, do shopping, a vizinhança imediata, tá? E aqui tem outras matrículas, outros terrenos, outros imóveis que são significativos em relação a tamanho, que fazem parte dessa vizinhança, e no restante é a parte que eu já tinha mostrado, referente a bairros já consolidados, e aqui uma área com vegetação nativa. Nesse mapa, ele mostra 2 canteiros de obras. Então, tem um canteiro principal, que é o que eu havia mostrado num dos mapas anteriores, mas existe também um canteiro de apoio, que está no terreno vizinho. Esse canteiro de apoio ele também vai evitar bastante transtorno e evitar que tenha mais deslocamentos do que o necessário, porque o acesso para poder transportar materiais e mão de obra entre esses 2 canteiros vai ser muito mais fácil do que a todo momento encher a capacidade máxima desse canteiro e não poder ter outro local para armazenar. Então, isso foi demonstrado também no Wave. Assim, como é um hotel... eu preciso mencionar a pergunta, né? A Karina acabou de me informar que tem uma pergunta referente à central de gás, né, de GLP, para que serviria. Essa central de gás é porque, como é um hotel de grande porte e vai ter utilização tanto no restaurante interno ou no restaurante que vai ser locado, e também mais na questão do sistema de aquecimento dos chuveiros, por exemplo, e das torneiras, que é um sistema de aquecimento a gás. Então, foi feito todos os relatórios, né, de dimensionamento desses sistemas para obter essa capacidade dessa central de gás para estar fornecendo ali. Aí, respondido uma pergunta, tem outra? Tá, então beleza. Aqui foi elaborado um outro mapa onde ele demonstra alguma infraestrutura. Então, como o hotel ele vai ser instalado dentro do estacionamento do shopping, diversas infraestruturas já serão utilizadas também do shopping. Então, por exemplo,
em relação à sequência da energia elétrica para ser abastecida aqui no hotel. O hotel é o que está em vermelho, o shopping é o que está em marrom e cinza. Aqui nessa parte em amarelo, nós temos já alguma subestação de energia, que já pertence ao conjunto do shopping. Então, essa subestação ela tem alguns transformadores que fazem aquela transformação, né, de alta tensão para baixa tensão da energia antes de vir aqui para as edificações. E aí vai ser acrescentada novos transformadores voltados somente para o hotel e vai ter os pontos de ligação aqui com o hotel. Então, vai ser uma subestação já compartilhada. Existem outras situações, como a questão hidráulica. Vai ter pontos de ligação de água, né, que vai ser abastecido pela Sabesp aqui na região, e depois, quando for gerado o efluente desse hotel, ele vai ter um ponto de ligação já com a canalização existente da tubulação do shopping também. E ele vem aqui para o fundo, né, do shopping, onde tem uma estação elevatória, e dessa estação elevatória o efluente doméstico ele é levado para o sistema público de coleta e tratamento de esgoto. Então, lembrando que ele é um empreendimento que vai gerar efluentes com características domésticas, por isso que ele pode ser absorvido pelo sistema de esgoto. Se fosse, por exemplo, uma indústria, isso não poderia acontecer. Ele deveria ter iria ter que ter uma estação própria de tratamento de esgoto antes de ser inserido esse efluente no sistema público. Tá? Aqui também sobre a internet acontece a mesma situação. Foi gerado um outro mapa falando sobre as principais rodovias que existem. Então, lembrando que a gente tem aqui a rodovia Rio Santos, em vermelho é o empreendimento. Essa rodovia é uma rodovia federal. Nós temos aqui uma nova ligação que não está funcionando para a rodovia Tamoios, que vai interligar direto com os túneis que saem do município. E aqui vai interligar também com um novo contorno da rodovia Tamoios, que vai tanto para São Sebastião, para esse lado, para o Porto de São Sebastião, quanto vai para Ubatuba, deste outro lado aqui. Então, isso é importante ser muito bem relatado dentro de estudos nesse sentido. Aqui também tem as principais sistema viário, né, do municipal, como eu já tinha mencionado. Aqui tem a Avenida Arthur Costa Filho, temos aqui outros bairros que tem algumas avenidas que são bem importantes, principalmente na margem da rodovia Rio Santos, como tem muitos pontos comerciais, existem avenidas municipais bem movimentadas. Aqui é referente, então, a uma imagem de satélite só para demonstrar um pouco melhor dessa realidade. Então, nós temos uma alça de acesso, que é outra infraestrutura urbana que vai ser reaproveitada pelo hotel. Então, o hotel não vai demandar de novas estruturas nesse sentido, né? Ele já vai aproveitar muito da estrutura que foi construída pelo próprio shopping, como essa alça de acesso que sai da rodovia Rio Santos, para diminuindo a velocidade, tirando o trânsito, para poder fazer esse contorno aqui e entrar tanto para o shopping quanto para a rodovia. Vai ser reaproveitado, tanto para o shopping quanto para o hotel, vai ser reaproveitado. Outro mapa é referente às atividades similares no ramo de hotelaria que tem dentro da vizinhança imediata. Por que isso é importante ter esse ponto de observação? Até para saber, como é uma rede hoteleira de grande porte, né, qual impacto que ela vai causar econômico em outros tipos de empreendimentos do mesmo estilo, né, do mesmo ramo. Então, aqui foi visto que não tem nenhuma que atende a linha executiva, né? Todos é voltado para a linha de turismo, então vai gerar zero impacto em relação a isso. Vai atender outro tipo de público. E são 4 tipos de empreendimentos que fazem parte desse ramo de hotelaria dentro da vizinhança. Equipamentos urbanos é outro ponto importante,
porque, conforme eu também já vim falando, pode ser que determinadas obras e determinados empreendimentos, ele causa um impacto, ele aumenta a demanda por utilização é, de centros religiosos, de escolas, de hospitais e unidades de saúde, do próprio shopping e assim por diante, né? Então, foi identificado todos esses elementos. Então, aqui tem 16 elementos de equipamentos urbanos na região. Aqui entra mais do ponto de vista ambiental. Então, foi levantado os cursos de água que já foram mapeados pelo órgão IGC, que é o Instituto Cartográfico e Geográfico do Estado de São Paulo. Então, dentro da vizinhança também tem diversas presenças de curso de água. Dentro da área de influência do empreendimento, não tem nenhum bem tombado e nem terra indígena, mas ainda assim foi encontrado um sítio arqueológico, né, a quilômetros de distância, tanto nessa parte do mapa quanto nessa parte aqui, mas não está na área de influência. Esse mapa é sobre o zoneamento municipal, que o município, né, a partir do plano diretor, ele é dividido em várias zonas e cada zona você pode ter um determinado tipo de ocupação, de construção, seja as zonas que são voltadas para comércios, para indústrias, para residências, ou pode ser misturado. Nesse caso, o empreendimento está no ZMV9, que é a zona mista vertical, que pode tanto empreendimento residencial quanto comercial e com diversos pavimentos. Sobre o zoneamento ecológico e econômico do litoral norte, é outro tipo de zoneamento que foi feito no âmbito regional. Ele está dentro da zona Z5AD e é uma zona onde permite também ocupações urbanas e de infraestrutura urbana. Então, também favorável ao empreendimento. Aqui foi dimensionado essas distâncias, né? Que a estrutura do shopping vai ter dos comércios na região e também do hospital regional, que isso serviu principalmente para que depois a gente pudesse fazer um mapa da gestão de ruídos, porque durante a fase de fundação, né, nas obras, que vai ter o abate-estaca, nós iremos alocar, foi proposto, na verdade, que o empreendedor vai alocar pontos de coleta de ruídos, de mensuração de ruídos, exatamente onde a gente mensurou essas distâncias aqui. Então, por exemplo, a gente sabe que quem mais vai sofrer o impacto é o próprio shopping, que está a 13 metros de distância. Desse outro lado, em torno de 150 metros, a gente tem os comércios, também não estão assim tão próximos. Desse outro lado está mais distante ainda, 266 metros de distância de comércios. Essas residências do outro bairro estão a 406 metros. Então é óbvio que durante a fase de fundação vai gerar muito barulho, mas esse barulho vai chegar de uma maneira bem menor, porque o ruído vai se perdendo, né, ao longo da distância. Vai chegar de uma maneira bem já amenizada nesses locais. Então, uma preocupação muito grande é com o hospital regional também, visto que ali existe uma concentração de enfermos. E a necessidade de barulho realmente ser reduzido aqui é um grau muito importante. Então, aqui a gente mapeou somente as áreas residenciais. É claro que nessa linha até foi identificado que existe algumas residências, porém, como era algo um pouco mais amplo, né, a gente deixou essa faixa classificada como uma área mais comercial, que a predominância realmente são de galpões comerciais, mas todas essas outras quadras, apesar também de terem comércios aqui misturados, mas a predominância é de residências. Então, por isso que fizemos o mapa dessa maneira. Eles estão dentro da área de vizinhança imediata.
E esse foi um mapa também bem interessante que foi bem curioso assim fazer um mapa de uso e ocupação do solo para a gente entender um pouco melhor. Então ficou muito perceptível que a maior parte territorial ele é composto por pastagem, por uma área de pastagem. Então, por mais que vai ser uma obra que vai ficar 1 ano e 4 meses aqui, então não vai estar gerando nenhum transtorno por causa disso. Mas existe uma faixa considerativa que está em roxa, que é residencial, outra que é comercial, que essa é uma das preocupações do empreendimento. Tem a questão do hospital regional, e aqui a gente também delimitou ao tamanho dessa parte que é marítima, área com vegetação. Então, o ruído, por exemplo, vai ser muito absorvido por essa vegetação nativa que tem aqui, para não chegar em outras partes dessa área de influência. Mas a maior. Então não é totalmente uma zona de influência que é composto por edificações, né? É que existem casos, se fosse um empreendimento que acontecesse aqui, mais para cá, todo o entorno por completo seria edificações. Então ia causar um transtorno muito maior. Nesse caso, como boa parte dessa zona delimitada, ela é de recursos naturais, como vegetação nativa, cursos de água, ou áreas de uso antrópico, mas que não têm ocupação, né, de pessoas morando, e também de áreas marítimas, e muita parte ao sistema viário, diminui um pouco essas preocupações com a questão dos impactos. Aqui temos os pontos de ruídos, que vai ser monitorado, né, os ruídos ao longo da fase de fundação. Então, são 6 pontos. E isso é muito importante para o órgão público e também para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano identificar que há, sim, uma gestão desses impactos e um controle disso tudo, né? Aqui eu só errei uma informação, são 7 pontos que vão ser alocados. Vamos, então, aqui falando um pouco sobre a matriz de impactos urbanos, né? Então, todos aqueles aspectos que nós conversamos, os temas que a legislação exija que a gente realmente analise, olhe, nós fomos fazendo essa mensuração e fomos verificando que a maior parte deles tem magnitude pequena em relação à vizinhança, em relação ao impacto que ele pode causar, negativo. Então, a expressão, na verdade, é uma expressão bastante positiva na maioria delas. A gente tem aqui, por exemplo, ventilação e iluminação. Esse é um ponto negativo, apesar de eles terem feito diversos também estudos para posicionar da maneira mais adequada em relação ao posicionamento do sol em diferentes estações, em relação à ventilação também, que vem muito vento a partir da costa marítima, né? Então, o posicionamento que eles escolheram foi para minimizar isso. Por isso, até que quando depois vocês verem de novo o projeto, o empreendimento não ficou numa linha reta paralela, por exemplo, à rodovia. Ele ficou inclinado em relação à rodovia, que é de onde vem a direção do vento que vem do mar. Então, e mesmo assim, a questão da ventilação e iluminação, quem sofreria mais esse impacto não seria nenhuma edificação comercial ou residencial externa ao próprio empreendimento, visto que o empreendimento são dos mesmos donos, né, que ali do Serra Mar Shopping. Então, na maioria deles ficou como de forma positiva e de magnitude pequena. Tabelas assim são essenciais que engenheiros, arquitetos que estão lidando com o estudo de impacto de vizinhança façam para que vocês tenham uma visão mais consolidada. Então, os aspectos analisados, como o consumo de água, geração de esgoto, consumo de energia e etc., comparados em diferentes fases. Tá, mas na fase da construção e na fase da operação, qual que é o impacto que vai ter referente a cada um desses itens? Então, essa foi uma tabela bem importante que nós anexamos dentro do nosso estudo para fazer essa comparação. Então, por exemplo, aqui durante a fase de construção, a gente vai ter geração de ruídos na faixa de 100 decibéis, no ponto da obra, né?
A gente só não sabe o quanto que ele vai perder até chegar naqueles pontos que a gente vai monitorar. Mas, durante a fase de operação, por exemplo, ele não vai ter impacto em relação a ruído, porque não é um tipo de empreendimento que vai ter maquinário, fazendo barulho, etc. Em relação a resíduos sólidos, então a gente tem o lixo doméstico durante a construção, que vai ser gerado em torno de 85 funcionários, que vai ter em todo o período de obras, né, mensalmente, e vai ter a geração de RCC da obra, resíduos da construção civil. Mas já na operação, você não tem geração de RCC. E você também, mas você vai ter o lixo doméstico, por exemplo, de 408 hóspedes quando estiverem no ápice ali do funcionamento. Então, essa tabela é mais para, não vou falar de todos aqui, mas é mais para ter essa noção, essa base comparativa e também o conselho e o órgão entender muito bem essa nossa comparação. Na geração de tráfego, né, que a quantidade de trânsito que pode acarretar no sistema viário, durante a fase de construção a gente tem um aumento de carretas nas vias, mas pontualmente, para fazer o deslocamento tanto de alguns equipamentos quanto de materiais para essa obra. Já na fase de operação, a gente não vai ter essa circulação de carretas por causa do empreendimento. E sim, vai ter um aumento de carros de passeio para embarque e desembarque dos hóspedes, bem como caminhões de pequeno porte para mercadoria. Então, isso fica muito nítido a diferença dos impactos gerados em ambas as fases. Uma de atividade comercial do empreendimento e a outra somente durante a construção. Então, realmente, todos esses impactos aqui são temporários durante a fase, porque é da fase de construção. Os da fase de operação, não. Eles já são algo mais permanente, porque vai representar toda a vida útil do empreendimento. Aqui a gente tem um resumo, então, dessa estimativa, né? Por exemplo, durante a fase de obra vão ser 2 canteiros de obras, a estimativa mensal de funcionários é 85, no momento de pico 150 funcionários de uma única vez em uma obra, que é bastante, né? Então, a estimativa de resíduos da construção civil é 500 metros cúbicos. Nós temos uma estimativa de lixo doméstico de 42 quilos por dia, considerando meio quilo por funcionário, daqueles 85, e uma estimativa de ruídos de estacas de 100 decibéis. A vibração, rachadura, só corre risco no shopping, mas nenhuma estrutura. Isso vai ser acompanhado durante a fase de obras. Já durante a fase de operação, a gente tem aqui o consumo de água. Lembrando que a quantidade de funcionários vão ser 35 e a quantidade de hóspedes, 408. Então, tem uma estimativa de 61 metros cúbicos por dia de consumo de água, 49 metros cúbicos por dia de geração de esgoto, 534 quilowatts de consumo de energia e mais 120 quilos por dia de consumo de GL de gás, né? E também 612 quilos por dia de resíduos sólidos. Isso no momento que realmente tiver tudo lotado o hotel, que não é algo que vai acontecer logo de imediato. Mais uma vez, totalmente atrelado a todos aqueles aspectos lá do início que a gente conversou, que a legislação exigiu que fosse analisado. Lembrando que cada município pode ser que exija temas e questões diferentes dentro do estudo de impacto de vizinhança. A gente fez outra tabela mostrando essa avaliação do impacto que ele pode causar, mas com as medidas compensatórias. Então, eu vou pegar um exemplo ou outro, por exemplo, equipamentos comunitários. Então, equipamentos de saúde, de educação e saúde público. Um hotel, você não vai atrair população residente para esse hotel. É somente pessoas que vêm, ficam por um curto período de dias e vão embora. Então, não vai haver um aumento da utilização de escolas ou de unidades básicas de saúde, de prontos atendimentos público do município. Então, não se aplica essa medida compensatória para isso. E até mesmo analisando o poder aquisitivo dos clientes desse hotel, eles não irão utilizar provavelmente o sistema público de saúde se caso ficarem doentes aqui.
Eles vão utilizar provavelmente sistema público, sistema particular. E não só pelo poder aquisitivo, mas também contabilizando que geralmente são pessoas que vão vir enviadas por empresas, provavelmente têm convênio de saúde e assim por diante. Já um outro exemplo que precisa de medidas compensatórias é a questão de equipamentos urbanos no sentido de consumo de água, lançamento de esgoto, sistema de coleta de lixo e tudo mais. Como vai haver um aumento da utilização de toda essa infraestrutura, então já existe uma medida compensatória no projeto deles, que é esse sistema de automação para controlar o consumo de água e energia, que reduz muito tudo isso, eles conseguem ter acesso a tempo real a todos esses dados. Tem uma central de gás própria no empreendimento, que até com cilindros de reserva, então isso também faz uma economia de energia elétrica, porque se fosse aquecer toda a água do empreendimento com energia elétrica, sairia muito mais caro. E também há possibilidades futuras deles avaliarem a implantação de sistema de geração de energia por painel solar, sistema de aquecimento solar de água e também sistema de captação de água de chuva. Então, esses são uns dos exemplos que pode acontecer para fazer essa medida compensatória. Então, alguns não se aplicam e outros se aplicam. Os critérios de incomodidade também aqui foram analisados e proposto algumas medidas mitigadoras. Resíduos sólidos, que vai ser gerado, né, o RCC. Então, uma das medidas mitigadoras é que os empreendedores façam um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Esse plano também vai favorecer que eles tenham um maior controle e minimizem esses impactos. Outro exemplo, sobre vibração e impacto aqui embaixo. Vai ser elaborado um plano de monitoramento de vibração e impacto junto ao Shopping Serra Mar, porque durante essa fase que vai estar ocorrendo, esse monitoramento, para ver se vai ter esse risco. Aconteceu uma situação aqui no escritório, vamos lá. Vai ser monitorado esse risco, se vai causar rachadura ou, por exemplo, causar algum tipo de vibração ou tremor, etc. Então, são exemplos para que quem for trabalhar com estudo de impacto de vizinhança, seja um engenheiro, seja um arquiteto, para que realmente levem isso em consideração, todo esse trabalho de demonstração dos impactos e medidas mitigadoras. Então, vou só fazer uma pausa aqui de pelo menos 1 minuto para a gente entrar no segundo tema, tá?